sus pámpanos limpios que llevamos, muchos frutos para nuestros padres. Melquisedec, él nos engendró antes de la fundación, y fue mamá que nos dio a luz en la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth. Somos la superraza, los resucitados transformados, que vivimos en el orden de Melquisedec, gracias a mamá Lisbeth, que nos enseñó el nombre de nuestro Dios. Melquisedec Lisbeth, Melquisedec Lisbeth. Por Melquisedec y por Lisbeth, por Melquisedec y por Cristo Lisbeth, por papá y por mamá. Amém, aleluia! A aula para hoje é a cruz, instrumento de condenação e não de salvação, parte 1 e 2. Estrelas brilhantes da raça superior, hoje nossos irmãos em Honduras nos mostram que a morte do primeiro Cristo na cruz do Calvário, na realidade, levou os homens à condenação e não à salvação. É o segundo Cristo que nos leva à salvação. Somos salvos eternamente quando o homem vence a morte física ao entender que a esposa de Deus é Cristo e recebe seus ensinamentos. Ao não aceitar a esposa de Deus, que é o caminho, a verdade e a vida, não recebe a salvação e o homem morre. Essa é a sua condenação. Escrito está: por amor a Sião não calarei, e por amor a Jerusalém não descansarei, até que saia como resplendor sua justiça, e sua salvação, imortalidade, se acenda como uma tocha. Daí a importância de sua segunda vinda neste tempo, e aparecerá por segunda vez, 2000 anos depois, sem relação com o pecado, para salvar da morte física aos que o esperam. Essa salvação se constituiu eterna quando o homem consegue vencer a morte física mediante o conhecimento de Deus. Em outras palavras, esse conhecimento ou sabedoria de Deus é sua própria esposa. Se anteriormente a desprezaram sua imortalidade, portanto, toda essa geração morreu. Foi sua condenação. Em sua primeira vinda, Cristo Maria, a esposa, era o caminho, a verdade e a vida, ou seja, só por meio dela se chegaria à imortalidade e assim não ser destruídos, como é narrado em Oséias 4:6. A morte tem o poder de destruir, como se profetizou: meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Assim que finalmente assassinaram injustamente a esposa de Deus, o Messias, numa cruz, efetuando-se assim a condenação para essas gerações, ou seja, todas foram condenadas com a morte física, foram destruídas. Tudo o que se pendurou nesse madeiro, a esperança de salvação eterna ou a remissão de pecados, se pôs a perder. Continuando com o tema que a cruz não foi um instrumento de salvação, mas de condenação, hoje apresentamos mais evidências validando assim essa verdade, ainda que aqui a palavra-chave é a mentira com a qual os falsos escribas trataram de ocultar uma verdade que cedo ou tarde sairia à luz, e assim foi. Por que afirmamos que a cruz é um instrumento de condenação e não de salvação? Porque ali não só assassinaram a esposa de Deus, mas ao fruto de seu amor eterno que levava no ventre, o filho da promessa, quiseram eliminar a semente de Deus,
Cristo Maria viu a corrupção de seu corpo, morreu. Essa foi a vontade do pai Melquisedeque e ficou na esperança de que sua esposa fosse, futuro, libertada da corrupção, que não morresse fisicamente, ato que não se cumpriria até a segunda vinda no corpo de Cristo Lisbete, já que agora esse corpo foi libertado para sempre das garras da morte e agora está sentada no império da imortalidade, graças à sua morte na mente. Por isso seu reino é dilatado, eterno e não terá fim. Depois de tanta aflição, vencendo a mente carnal, verá a luz, a imortalidade, e ficará satisfeita ao saber a justa serva do Senhor, Cristo Lisbete, libertará a muitos, pois levará a maldade deles. Nos ensinou a vencer a mente carnal. Por isso Deus, Melquisedeque, lhe dará um lugar entre os grandes e com os poderosos, como sua esposa e seus santos anjos, participará do triunfo, a vida eterna, vencendo a morte. Portanto, podemos fundamentar que essa salvação eterna, tão anelada, que Deus outorgaria a seus filhos, não seria por meio de um assassinato em uma cruz, mas por meio de uma informação que venceria a mente carnal. É importante mencionar que essa morte física de Cristo não teve nenhum efeito espiritualmente falando, ainda que se assentou as bases para outro tipo de morte em sua segunda manifestação como Cristo Lisbete, a morte da Babilônia, a mente carnal, que é o verdadeiro sacrifício aceito para Deus Pai, garantindo assim a vida eterna. Concluímos, pois, que na cruz não houve um sacrifício voluntário de Cristo. Ninguém dessa época, e muito menos agora, se beneficiou dessa morte, já que comprovamos biblicamente que essa morte não foi necessária. Portanto, se cataloga como um vil assassinato, portanto, não agradou a Deus Melquisedeque. Já a sabedoria personificada, Cristo Lisbete, nos disse: o verdadeiro sacrifício que agrada a Deus, Melquisedeque Lisbete, é a morte à mente carnal, com os seus desejos e paixões, e não tem a ver absolutamente nada com uma morte física. Sempre o sacrifício era e é um ato de obediência de alguém que é fiel para o Deus vivo. O que prega Cristo Lisbete é a palavra da cruz, que é o testemunho de sua própria morte, quando tomou sua própria cruz, sua mente, levando cativo seus próprios desejos, morrendo a si mesma, vencendo com amor a seu inimigo, sua mente carnal, morrendo ela para nos redimir com seu exemplo, já que cada um de seus filhos deve tomar sua cruz e segui-la. Tudo isto praticamos porque a sabedoria personificada, Cristo Lisbete, mora em nosso meio e nos ensinou a viver o Evangelho de forma prática e não mística, e a interpretar as figuras bíblicas. Ao colocarem Cristo Maria na cruz, mataram o filho da promessa, que estava em seu ventre, e ocultaram a esposa de Deus e sua semente. Então as pessoas foram levadas à morte física e foram destruídas. Por isso, a cruz representa a condenação para os homens. Ela não os salvou desta cruz. Todos morreram até Cristo Maria. A vontade de Deus Pai Melquisedeque era trazer a salvação através do segundo Cristo, no corpo de Lisbete. Ela, depois de sofrer muito, alcançou a morte, a mente carnal, e assim venceu a morte física. Nossa mãe Lisbete é imortal. Entendemos que a salvação eterna, a imortalidade, Cristo Lisbete nos deu por meio de seus ensinamentos, quando limpou a nossa mente para que entendêssemos que ela é a esposa de Deus, a única que pode nos levar ao Pai Melquisedeque. A cruz só serve de exemplo de como Cristo Lisbete teve que carregar sua cruz, a mente carnal, e vencê-la com amor. Devemos fazer igual. Devemos carregar nossa própria cruz,
a mente carnal, e também vencê-la com amor. Esse é o único sacrifício que agrada a Deus, para que seja alcançada a vida eterna. Raça superior, já nos ficou claro que a morte de Cristo Maria na cruz não foi um sacrifício voluntário. A mataram. Essa morte não nos salvou de nada. A salvação foi dada por Cristo Lisbeth, ao nos ensinar a como morrer a mente carnal, de como devemos vencer o inimigo, com amor, para assim vivermos vidas puras, santas e limpas, que agradam a Melquisedeque e Lisbeth e nos levam à imortalidade. Melquisedeque e Lisbeth querem filhos obedientes ao Deus vivo. Graças, porque o Pai Melquisedeque nos deu a árvore da vida, Cristo Lisbeth, para que nos revele todas as verdades ocultas, nos ensine todas essas figuras na Bíblia. Aleluia a Melquisedeque e Lisbeth para sempre, pois temos a sabedoria em pessoa, em nosso meio. Cristo Lisbeth. Até uma próxima aula, raça superior. Raça superior, hoje graças a Cristo Lisbeth, entendemos claramente que aquele sacrifício na cruz não trouxe salvação a ninguém. Sabemos que ao pendurar a Cristo Maria e matar o filho da promessa, todos foram condenados à morte física. Ela, naquele tempo, não o salvou. Porque trataram de esconder com enganos e mentiras a esposa de Deus e sua semente. Todos foram condenados à morte. Mas a vontade de Deus Pai, Melquisedeque, era que a salvação viesse hoje, através do segundo Cristo, nossa mãe Lisbeth. A salvação eterna nos dá Cristo Lisbeth, ao ensinar-nos a morrer a mente carnal, por meio de seus ensinamentos, que limpa nossa mente para entender toda a sabedoria que vem dela, a esposa de Deus. Só assim podemos viver vidas puras, santas e limpas, e fazemos sempre o que agrada a Melquisedeque e Lisbeth. É assim que a cruz foi só um exemplo de como Cristo Lisbeth venceu sua mente carnal com amor e é a primeira em alcançar a vida eterna. Nós, assim como ela, devemos vencer a mente carnal e vencê-la com amor. Esse é o único sacrifício que agrada a Deus para conseguir a vida eterna. Graças a Cristo Lisbeth, ela é a sabedoria em pessoa em nosso meio. Amém. Aleluia. Quack, quack. Tantas cosas te quiero decir y yo sé que eres tú haciendo en mí. Tus palabras, mensajes de paz me dan gozo que no viví jamás. Saber que mi Dios, Padre y Madre son y están conmigo. Entregaste tu vida por amor y la gracia en tu voz se derramó. Soldados dispuestos, mi familia y yo, para servirte. Amiga mía, perfecta mía, cuánto he aprendido de tu
proceder, perfecta mía. Oh Madre mía, yo te agradezco, mi Madre Lisbeth, amiga mía, perfecta mía. Tú eres